Qual o melhor tipo gráfico para você utilizar? No mercado Forex, nós temos 3 tipos principal de gráfico. No meu modelo operacional, eu utilizo o gráfico Candlestick pela sua riqueza de informação que ele nos oferece. Nesse vídeo, vou te mostrar o modelo de gráfico e as informações mais importantes por cada um deles. Aproveita, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Bora para o conteúdo? Os tipos de gráfico que nós temos é o gráfico de linha, gráfico de renko, gráfico de barra e o gráfico candlestick, que é o famoso que a gente mais utiliza. No gráfico o gráfico de linha é o mais simples que tem, mostra o movimento ali dos preços da ação de um dia. É uma linha como se fosse abriu, subiu, parou ali. Igual está aqui no exemplo aqui, ó, o mercado sobe, para. Não tem aquela movimentação. Esse é o simples, é o básico. O gráfico de renko é o gráfico que avança em um tempo apenas quando o valor são considerados, por exemplo, o preço de operação. Esse aqui são poucos as pessoas que utilizam esse gráfico aqui. Nós temos o gráfico de barra. O gráfico de barra ele é parecido um pouco com o que a gente utiliza, mas só que porém ele só mostra as barrinhas normal, que tem um preço de abertura, preço de fechamento e também aí o corpo dele. O gráfico candlestick é a forma de um candle, referência à palavra vela em inglês. Cada candle mostra o preço em uma ação em um determinado tempo. O gráfico candlestick indica o maior número de informação possível referente ao preço do papel, do ativo ou daquele par de moeda que a gente está utilizando. Tem a finalidade de visualizar o que está com mais força em um determinado período, os compradores ou os vendedores daquele par de moeda. Esse é o famoso candlestick, que é o que a gente utiliza. Entre os séculos aí 17 e 19, os japoneses que desenvolveram essa metodologia, que eles faziam negociação ali com o futuro de arroz e trouxe essa modalidade para a chamada candlestick. No início da década de 90, para o século 20, o analista do mercado Steve Nelson traduziu essa técnica para o mundo ocidental chamada de candlestick. Aqui nós temos aqui um candle positivo. Nesse candle nós temos aqui a abertura dele. O gráfico abre nesse exato ponto aqui. Ele vem na mínima, como se ele fosse ficar negativo, é um valor mínimo. E depois ele começa a criar o corpo. Ele vai numa condição até lá em determinado valor e depois ele volta e aqui ele dá seu fechamento. Por isso que vocês verem aquelas pavio muito grande que ele vai em um determinado preço e volta. Isso aqui são força de compradores e os vendedores brigando e ele fecha num determinado preço. E o negativo, a mesma coisa, só que porém o negativo ele abre em cima e vai até a máxima, como se ele fosse ficar positivo, e depois ele começa a descer, criando seu corpo, vai até um determinado preço na mínima e depois volta, fechando aqui em determinado preço. Então aqui nós temos pavio, corpo e pavio. Preço de abertura, preço de fechamento, a máxima e as mínimas. Tanto para o positivo, tanto para o negativo. E cada candle desse, em cada período gráfico, ele representa ali o seu determinado... se você colocou o candle em um dia, cada candle daquele vai representar um dia. Cada semana, semanal. E por aí vai, de 5 minutos, de 15 e de 60 minutos. Aqui temos aqui um exemplo aqui, ó, na plataforma. Esse aqui é um gráfico de 5 minutos. Cada candle desse, nós temos aqui uma barra e um candle desse, 5 minutos. E aqui um gráfico do diário. Para fazer operações aí por longo prazo, o gráfico diário e semanal são utilizados para posições mais longas. Se quer utilizar aí por não um day trade, mas por um swing trade ou um position, o pessoal utiliza muito o gráfico aí do diário, semanal, para fazer essas posições mais longas. Ah, mas no mercado Forex o pessoal utiliza isso também? Utiliza. Tem gente que faz a operação e deixa rolar aí até meses. O gráfico mais curto são utilizados para perfil de investidor mais agressivo, que seria os day trade. Normalmente utiliza o período de gráfico intraday, que seria durante o dia, nesses aí de 5, 2 minutos e até 1 minuto para fazer as operações. Quanto maior especulador for o investidor, é o caso, quanto mais agressivo for a pessoa para fazer operações, menor é o tempo gráfico que ele vai utilizar para fazer essas operações.